sou Julia Gomes e sejam muito bem-vindos ao canal Morning Sage. Esse espacinho que foi criado pelo Charlie Austin, que também é conhecido como Mestre Yao Tu, que criou esse canal. E hoje eu vou trazer outro vídeo, um vídeo que trata sobre bioenergia. E esse vídeo ele já foi postado aqui no canal pelo próprio Charlie com relação a esse tema de bioenergia, mas aqui eu trago um vídeo tratando sobre o mesmo tema para manter os temas, né, que foram retratados no começo desse ano ou um pouco antes. Vocês, os inscritos do canal, possam acompanhar e manter fresco na memória esses temas, né, e esses ensinos. Então, a live a qual foi retratado esse tema se chama Duplo e Triplo Etéricos, Metempsicose e a importância da aura humana. Então, a bioenergia, ela é a biologia energética do ser que ultrapassa o corpo físico, né? E então, é uma parte... O corpo físico, ela é uma parte muito pequena e ela não abrange toda o tamanho do ser, né? Com todos os seus corpos. Então, você realmente é um ser multidimensional, vamos dizer assim. Então, e porque você possui uma estrutura energética de muitos níveis. Então, por isso que você pode ser chamado assim. E poucos humanos se interessam por conhecer muitos nem sabem, né, da existência dessas outras camadas invisíveis que compõem o ser. E muitos nem sabem da existência destas, então eles não pensam e não têm um objetivo de integrar essas partes à sua vida humana. Então, eu queria começar falando sobre o primeiro corpo não fisicalizado, que seria o corpo etérico, que ele tem um aspecto material, mas ele é muito mais etérico. E também, pelo fato de algo não ser visível ao olho nu, não significa que ele não é feito de matéria. Porque a gente pode pensar no ar, né? As partículas do ar, a gente não consegue enxergá-las, mas ao mesmo tempo a gente sabe que elas existem. Então seria mais ou menos a gente poderia fazer essa relação. E as partículas do ar, elas são matéria, né? Então, falando do corpo etérico, que ele é um pouco material, mas ele é mais etérico, ele é também chamado de duplo etérico. E por que duplo etérico? Porque ele vem logo depois do corpo físico. Então, o corpo físico seria o nosso primeiro etérico, né? Porque, se a gente pensar, o corpo físico, ele é praticamente matéria, mas ele também é um holograma, né? Então, ele pode ser visto assim como o primeiro etérico. E logo depois do corpo físico, a gente tem o segundo etérico, que seria o corpo etérico em si. E o corpo etérico, ele serve o corpo físico. Mais pra frente no vídeo eu vou comentar outras funções, né, que o corpo etérico tem com relação ao corpo físico. E é importante ressaltar também que o nosso corpo físico é um holograma, mas enquanto a gente está na experiência, vivendo, a gente não consegue perceber, né, com clareza, muitas vezes, de que isso daqui é um holograma. E nessa composição, né, do nosso ser, a aura, ela seria a sebe mais exteriorizada do corpo etérico. E muitas pessoas acham que a aura é uma exteriorização do corpo físico, mas na verdade não, é do corpo etérico. E o que liga o corpo físico ao corpo etérico é a pressão que a aura exerce sobre os dois, né? Ela que faz essa junção. Então, a gente pode dar um exemplo, por exemplo, no desencarne. O corpo etérico que a gente usou durante toda a encarnação, a gente acaba descartando. E aí, o que a aura faz, antes de descartá-lo, é fazer uma cópia desse corpo etérico que foi usado, e também com todas as impressões mentais e emocionais. E aí, depois que ela faz essa cópia, o corpo etérico, ele vai murchando. E aí a aura
ela é puxada para o plano espiritual. O corpo etérico, ele é descartado no final de cada encarnação porque ele precisa... Porque ele, na verdade, ele é o motor que mantém o corpo físico recebendo energia, né? Sem ele, o corpo físico não consegue se manter vivo. Então, após o desencarne, a aura, ela despeja, né, essa cópia que ela fez do corpo etérico já numa outra orbe, numa orbe mais excelsa. Esse corpo ele se torna o terceiro etérico, que seria o triplo etérico. Então, quando ela libera, né, a cópia desse corpo etérico, vai junto também a consciência da alma. Então, a morte nada mais é de que você se desligar, né, de dois corpos, dos seus dois corpos, que seria o corpo físico e etérico, e no final você é despejado num terceiro corpo, que a aura criou para você, né, que é completamente novo. E ele foi criado para ser usado no plano espiritual. Os seres que estão desencarnados, que eles se movimentam, por exemplo, em cidades espirituais ou colônias espirituais, a partir desse novo corpo etérico, né, que geralmente vai ser o corpo espiritual ou o corpo mental. E o corpo etérico, ele é intrinsecamente ligado ao corpo físico. E por isso, quando a gente ouve em algumas linhas espirituais, né, que há desdobramento, né, quando a pessoa dorme, enfim, em outros casos de projeção astral. Mas o que acontece, não há um desdobramento do corpo etérico. O que realmente sai, o que realmente acontece nesse momento é que a consciência da sua extensão de alma é o que realmente sai do corpo, e o corpo etérico continua no mesmo lugar onde ele está, porque ele só vai desacoplar do seu corpo físico no momento da morte, né? Então, isso não acontece. Então, por exemplo, no momento que a gente dorme, a gente acaba visitando outras dimensões, né? Algumas pessoas podem ir para a quarta dimensão, quinta dimensão, e a consciência da sua extensão de alma é que realmente vai se deslocar. Então, ela vai se deslocando e ela vai se acoplar ao corpo respectivo da densidade ao qual ela está no momento. Então, é basicamente isso. Então, na quarta dimensão, se a gente for colocar qual é o corpo respectivo, né, de cada dimensão. Na quarta dimensão, a gente tem o corpo emocional e mental. Então, se a consciência da sua extensão de alma estiver na quarta dimensão, ela vai usar o corpo emocional e mental, né? Ou um dos dois. Na quinta dimensão, a gente tem o corpo causal, que seria o corpo do seu eu superior. Na sexta dimensão, nós temos o corpo espiritual, que esse corpo espiritual ele está conectado à tríade espiritual, que faz a comunicação entre o seu eu superior e a sua mônada. Então, na sétima dimensão, a gente vai ter, num primeiro nível, o corpo crístico ou búdico, que seria o corpo do seu eu superior, né, o corpo da sua alma, que ela já se mesclou a todos os outros corpos abaixo da sétima dimensão, que seria o seu corpo espiritual mesclado à tríade espiritual que eu falei antes. E no último nível da sétima dimensão, a gente tem o corpo átmico. E acima disso, a gente tem o corpo logóico, né, que seria o seu corpo de logos. E, enfim, e aí a gente tem muitos corpos, né? E aqui eu só citei alguns, mas a gente tem 144 níveis com muitos corpos acima da sétima dimensão, enfim. E isso me faz pensar como o universo é vasto e como ele é infinito. E também como somos seres infinitos, né? E é importante também citar, né, que às vezes a pessoa, por gostar ou por ter aprendido a fazer projeção astral e achar que ela funciona de uma maneira, pode gerar alguns problemas, né? Por ela achar que o que sai do corpo quando ela está nessa experiência, né, de desdobramento
é o corpo etérico. E na verdade não, o corpo etérico continua acoplado ao corpo físico. E o que sai realmente é a consciência da sua extensão de alma. E porque é ela que sabe o fluxo, né, de atravessar cada dimensão e como usar cada corpo. Então, isso pode gerar algumas confusões, né, e pode gerar alguns problemas. E o ideal é que a experiência de projeção astral não seja forçada e que você, se for para você experienciar algo em outra dimensão, isso vai acontecer naturalmente, você estando no seu fluxo natural. E naturalmente, a consciência da sua extensão de alma, ela vai saber como se portar, né, nessa situação onde você está, onde ela não está mais no seu corpo físico. Então, nada precisa ser forçado nesse sentido. Então, o tema do vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Curte o vídeo, compartilha com as pessoas que você acha que podem se interessar pelo assunto. Aciona o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você não é inscrito, se inscreve. E você também pode checar os serviços espirituais que o Charlie oferece aqui na caixa de descrição. Tenho certeza que se você precisar de alguma ajuda, né, no seu processo espiritual, na sua jornada, nessa encarnação, eu acho que pode ser muito útil para você. Então, com isso, eu fecho esse vídeo. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo. Vai, Om Ram!